Olá, leitores, tudo bem com vocês? E hoje eu vim falar um pouquinho sobre a minha experiência a ler o livro A Hora da Estrela, da Clarice Lispector. Então, vem comigo. E aí, leitores, tudo bem? Como é que vocês estão? Então, eu terminei de ler esse livrinho, foi uma leitura relativamente rápida e vim conversar com vocês sobre a minha experiência. E aí eu queria lembrar que o tipo de vídeo que eu faço aqui sobre os livros é falar realmente sobre como que foi a minha experiência pessoal ao ler determinado livro e dizer se eu gostei ou não, porque, né, mostrar às vezes o livro como objeto, que é o que eu vou fazer agora. Olha, essa edição, ela sai pela editora Rocco, ó. E ela tem uma orelha bem grande, ela é diferente do normalmente dos livros, né, que a orelha é mais fininha. Ele é um livro bem fininho, olha, por dentro ele tem página amarelada, tem outra orelha aqui, olha, que tem o desenho que da onde eles tiraram essa estrela, que é a estrela grande que tá aqui, eles ampliaram essa obra. É uma obra de arte, ó, aqui. Tem aqui, se eu não me engano, foi a própria Clarice Lispector, né, que fez. Madeira feita em cruz, não tem a data que foi feito, e eu marquei bastante coisa. O livro tem uma fonte confortável, o espaçamento é ok. Então, como objeto, é um livro bem normal, mas ao mesmo tempo ele é um livro confortável de ser lido, né? Mas, pessoal, aí o que eu tava falando, né, sobre eu vim aqui contar a minha experiência de leitura, é que, assim, cada pessoa tem uma experiência diferente com um determinado livro, né? Ninguém vai ler o A Hora da Estrela do mesmo jeito que eu li, porque quando a gente vai ler um livro, quando a gente vai apreciar uma obra de arte, ou quando a gente vai visitar algum lugar, os nossos olhos, né, a nossa visão e a nossa interpretação daquilo, daquela história, ela vem com todo o nosso histórico, né, de vida. Então, tipo assim, quando eu cheguei neste momento aqui de ler este livro, eu tenho todo um passado, né? Eu tenho 33 anos, então são 33 anos de vida e 33, e assim, né, vários anos como leitora, não 33 anos, porque eu aprendi a ler, né, tipo, depois na escola. Então, assim, e vários anos de leitura mesmo. Então, você traz aquela carga, sabe? E assim, pessoal, eu vou adiantar, não é um livro que funcionou pra mim, tá? Eu acho que... Eu até comentei lá nos stories do Instagram, porque eu atualizei, assim, porque eu fui sentindo várias coisas ao ler esse livro aqui, e eu fui postando lá nos stories. E assim, não funcionou pra mim, eu acho que um pouco pela o meu histórico de leitora, eu li já muita coisa, que é mais ou menos o que a Clarice tentou fazer aqui nesse livro. E aí eu queria começar a falar sobre esse livro lendo uma opinião da Clarice sobre o próprio livro, tá? Aqui no final do livro tem um pós-fácil. Esse pós-fácil ele foi escrito pelo Paulo Gurgel Valente, e eu queria deixar bem claro que o Paulo Gurgel Valente é um super fã da Clarice Lispector. Então, assim, ele escreveu o pós-fácil defendendo e explicando positivamente por que que A Hora da Estrela foi uma grande obra da Clarice, e ele também fala um pouco da vida dela. E aí, nessa edição aqui, na página 81, o Paulo, ele vai citar uma opinião da Clarice sobre a própria obra. E aí ele fala assim, ó: questionada certa vez sobre o fato de não ser uma escritora engajada ou ativista, teria respondido, né, a Clarice teria respondido que muitos outros já o faziam e melhor, e se voltava para a introspecção reveladora. Então, assim, qual que é a opinião da Clarice do porquê que antes de A Hora da Estrela, ela não era uma escritora ativista e uma escritora engajada com os problemas sociais? Porque, pelo menos, ela não era uma escritora que nas obras dela, até aquele momento, ela era engajada com os problemas sociais, ela não fazia críticas sociais na própria obra, porque ela mesma, Clarice Lispector, já considerava que outros escritores faziam essas críticas sociais, né,
esse trabalho de engajamento, esse trabalho de ativismo nas obras melhor do que ela faria, e que ela preferia escrever voltada para introspecção reveladora. Então, o que ela tá dizendo com isso? Tipo, gente, olha só, eu não vou fazer crítica social naquele momento, que foi uma entrevista que ela deu antes de escrever o Hora da Estrela, ela já estava falando pra mídia, tipo, galera, olha só, eu não vou fazer crítica social, porque outros autores já fazem e vão fazer melhores do que eu, porque o meu estilo é um outro estilo, é um estilo que vai mais na psique humana, é um estilo que mais introspectivo, mais para dentro da mente humana do que para a sociedade em si. Kathleen do futuro aqui, vocês vão ver que tá diferente a imagem, a iluminação, mas é porque eu esqueci de falar alguma coisa sobre essa questão, né, da mídia meio que ter pressionado Clarice a escrever crítica social. Para mim esse é um problema muito grande hoje em dia também. Eu sinto que não necessariamente a mídia, mas eu sinto que hoje em dia as pessoas, elas pressionam as outras pessoas a se posicionarem sobre tudo, e para mim isso é um grande problema, porque as pessoas, ao invés de procurarem especialistas nos assuntos para poder aprender com um especialista e aí ela poder tomar a própria decisão, não, elas querem pressionar as pessoas a terem opinião publicamente sobre tudo. E aí acaba que isso reflete um pouco nos livros que estão sendo escritos e lançados. Eu acho que existe uma pressão muito grande do público para que todos os escritores escrevam crítica social. Se o livro não tem uma crítica social, se o livro não fala sobre racismo, ou sobre LGBTQIA+, ou se não fala sobre, sei lá, alguma pauta, tipo o meio ambiente, aí os leitores ficam cobrando os escritores que escrevam sobre esses assuntos, sendo que às vezes a inspiração do escritor não é sobre aquilo. E aí é por isso que eu acho que saem livros com críticas sociais tão ruins e tão mal escritos, porque às vezes não é aquilo que o escritor queria escrever, às vezes não é sobre aquele tema que o escritor teve ali a inspiração de escrever, mas ele acaba se sentindo obrigado a escrever sobre aquilo, porque primeiro é o que vende, né, o que tem vendido mais, então às vezes ele nem se sente obrigado, mas ele escreve sobre uma coisa que às vezes ele nem domina muito, ou que para ele tanto faz, mas ele escreve para poder ganhar dinheiro. E segundo, às vezes o artista, né, o escritor, né, eu considero escritores artistas, porque eles escrevem obras de arte, alguns deles escrevem obras de arte, então às vezes aquela pessoa tem um talento e uma inspiração para alguma outra coisa completamente diferente, mas ela se sente pressionada a incluir ali uma crítica social no meio, sabe? E eu não concordo com isso. Eu acho que deixem os escritores em paz. Se o escritor tem talento e inspiração para escrever sobre fantasia, deixa ele escrever sobre fantasia. Se ele tem talento e inspiração para escrever sobre terror, tipo Stephen King, deixa o cara escrever livros de terror. Tipo, né, igual eu falei, fantasia. Cara, deixa o George Martin escrever sobre fantasia. Tolkien escrevia sobre fantasia e fazia isso brilhantemente. Se a gente pegar essas pessoas que têm talento e que querem escrever sobre inspiração, sobre coisas profundas, se a gente ficar pressionando essas pessoas a ficarem incluindo crítica social em todos os livros, vai cair um pouco da qualidade, porque não é sobre aquilo que a pessoa, às vezes, originalmente queria escrever. Então, assim, eu não acho que todos os escritores têm que escrever crítica social, eu não concordo, eu acho que o escritor tem que escrever aquilo que ele foi inspirado a escrever, aquilo que o talento dele proporcionou que ele imaginasse e colocasse no papel. E se o escritor sente que ele tem talento e que ele quer falar sobre um assunto, um problema que está acontecendo na atualidade, se ele quer fazer uma crítica social, ótimo. Se é um chamado, uma inspiração, uma vocação, e escrever as críticas sociais, que são sim necessárias. É necessário escrever sobre os problemas para que cause reflexão e gere mudança, sabe? Mas ao mesmo tempo que é necessário, essa necessidade desses livros existirem tem que ficar para os escritores que têm como vocação escrever crítica social. Então, assim, deixa os escritores que querem falar sobre crítica social falar sobre crítica social. Os escritores que têm talento para escrever outro tipo de livro, deixa eles escreverem outros tipos de livro. Não fica exigindo que o escritor
faça uma coisa que não é aquilo que realmente é da natureza do talento dele, sabe? Tipo assim, nem todo livro tem que ter crítica social e nem todo livro com crítica social é um bom livro. E eu não li eu não li ainda outras coisas da Clarice, mas como ela é uma escritora muito famosa, eu sei que ela tem esse estilo. Ela era uma pessoa com vários problemas psicológicos, a gente sabe, isso não é novidade, eu acho que pra ninguém. Todo mundo sabe que a Clarice Lispector, ela era uma mulher bem depressiva, era uma mulher com vários problemas. Ela tinha problema com fumar, com dependência, né, ao cigarro. Ela era uma mulher extremamente pessimista e ela era uma mulher que, de uma certa forma, ela tinha uma autodegradação ali na obra dela, mesmo eu não tendo lido muito, mas como ela é muito famosa, a gente acaba escutando muito sobre a obra dela, sobre a escrita dela e sobre a própria pessoa, né? Ela era uma pessoa bem assim, era pesado, sabe? Era pesado. Ela era uma pessoa que contemplava muito coisas como morte, como suicídio, ela era depressiva, ela não gostava muito, ela era sua pior crítica. Então a gente tem que analisar tudo isso. Mas quem sou eu para discordar dessa opinião da Clarice Lispector, né? Essa opinião de que outros escritores escrevem crítica social ou são ativistas melhores do que ela. E eu concordo, eu não vou discordar da Clarice. Tipo assim, esse livro aqui não é um bom exemplo de como uma boa crítica social é escrita. Por quê? O que é uma boa crítica social, na minha opinião? É este livro maravilhoso aqui, O Alegre Canto da Perdiz, da Paulina Chiziane. Gente, essa escritora, cara, ela é maravilhosa. Ela é uma contadora de histórias maravilhosa. E este livro é o puro sumo da crítica social. Ela faz críticas aqui contra o racismo, contra a escravatura, contra o machismo. Porém, ela não chega aqui neste livro e fala assim, então, essas pessoas acham isso de negativo nesse outro grupo de pessoas, e esse outro grupo de pessoas se sente reprimido. Ela simplesmente no livro conta uma história de 3 mulheres, avó, mãe e neta, e durante, né, ao contar essas histórias dessas 3 mulheres, você consegue subentender a crítica social. Eu acho que esse é o meu maior problema com A Hora da Estrela. No A Hora da Estrela, fica muito óbvio que, tipo assim, então, eu vou colocar todos os defeitos possíveis na única personagem nordestina pra deixar claro que eu estou fazendo uma crítica social. Eu acho que é meio que, tipo assim, deixou óbvio demais que era uma crítica social, não teve um desenvolvimento muito grande da história da Macabeia. É tipo assim, ela, ao invés de narrar a vida da Macabeia, tipo assim, a infância foi assim, tipo assim, ao invés desse livro aqui, que tem, tipo, 70 páginas, que é realmente a história, o resto é pós-fácil, se ele tivesse sido desenvolvido, se a história da Macabeia estivesse aqui, como neste livro, que tem, tipo, quase 300 páginas, eu acho que ficaria muito mais subentendido. Tipo assim, vou contar a história desta pessoa que veio do Nordeste pro Rio de Janeiro tentar a vida. E aí conta a história dessa pessoa, põe alguns pontos negativos aqui e ali para você ter noção da discriminação que essa pessoa sofre. Mas o que a Clarice fez aqui na Hora da Estrela? Ela simplesmente criou um narrador que, gente, esse Rodrigo SM é o narrador mais chato que eu já li. Tipo, gente, Rodrigo SM é muito chato. E aí, quando eu li a história, e aí ela coloca que quem começa aqui é o Rodrigo SM, que é o narrador. Na minha opinião, o Rodrigo é mais personagem principal do que a Macabeia, porque nas primeiras 20 páginas ele só fala dele mesmo. E aí ele fica assim, então, eu vou contar a história de uma nordestina, mas eu sou isso, eu sou aquilo outro, eu escrevo por isso e aquilo outro. Então, assim, ele passou num livro que tem apenas 70 páginas, 20 páginas é muita coisa. O narrador só se importava com ele mesmo naquele começo da história. E aí ele ficava falando, mas então, eu vou inventar uma história aqui que vai ter uma nordestina. E aí ele continuava falando sobre ele. E aí, quando lá para páginas 18, 19, 20, ele começou
começou a realmente falar da nordestina, que ele depois só vai citar o nome lá pra frente, lá pra página, sei lá, 40, 50, ele começa a falar dessa nordestina de um jeito tão negativo e tão ruim, é como se essa pessoa tivesse zero qualidades, sabe? Tipo assim, o jeito que o Rodrigo SM descreve a Macabeia é tipo assim, essa pessoa é um nada, essa pessoa não tem qualidades. E eu entendo que, no fundo, no fundo, no fundo, a Clarice estava ali tentando, com o Rodrigo SM, se distanciar da história, porque, tipo assim, não é a Clarice como escritora que está narrando. Ela inventou um personagem pra narrar, mas, sinceramente, esse Rodrigo SM é só porque a Clarice resolveu não botar o nome dela como a narradora da história. Mas é a Clarice Lispector narrando a história porque é ela que escreveu a história. Ali no pós-fácil, o Paulo, ele até diz que talvez esse Rodrigo seja um pseudônimo ao invés de só um personagem narrador. Então, o que é um pseudônimo? É um nome que um escritor inventa para que as pessoas não saibam que é ele que tá escrevendo ali aquela obra. Então, é meio que, tipo, se distanciar daquela obra e meio que deixar aquele personagem, aquele pseudônimo levar a culpa pelo que tá escrito aqui, sabe? Só que, tipo assim, esse Rodrigo SM / Clarice Lispector pesou tanto a mão ali que acabou não sendo, tipo assim, a história da Macabeia. Acabou sendo uma pessoa, o Rodrigo, falando o quão ruim a Macabeia era como ser humano. E o quanto a vida dela era ruim e miserável. Sendo que a própria Macabeia nem notava, porque ela se considerava uma pessoa feliz. Então, assim, eu achei que pesou muito. O Rodrigo SM, como narrador, ele não conta a história de vida da Macabeia, ele conta informações em tom assim, não tão muito, sabe? Tipo assim, ela é a pior pessoa do mundo. Mas eu a amo. Eu sou a única pessoa que ama. Tipo, sério, Rodrigo? Tipo, sério, Rodrigo? Sério, / Clarice Lispector? Você acabou de passar as últimas 30 páginas falando que essa é a pessoa mais horrível da face da Terra e daí você é a única que ama essa pessoa. Tipo, não, a matemática não fecha. Porque quando a gente gosta de alguém, pelo menos, eu não sei se vocês pensam isso, mas quando a gente gosta de alguém, a gente pode até aceitar conviver com os defeitos, porque todos nós, seres humanos temos defeitos, porém, a gente não fala apenas os defeitos, trata aquela pessoa como se fosse pior do que um cachorro. Tipo assim, a gente fala, não, essa pessoa, ela tem uma vida muito triste, mas ela faz isso bem, ela tem essa qualidade, essa outra qualidade, essa outra qualidade, e esse defeito. Porque faria muito mais sentido como crítica social narrar o que a sociedade faz com Macabeia do que simplesmente falar que Macabeia era essa pessoa sem sentido, que essa pessoa que, na minha opinião, não soou como uma pessoa real. Eu não sei, eu acho que ficou... Macabeia, pra mim, não soou como uma pessoa. E aí, eu tenho certeza que vão escrever nos comentários, mas a Clarice fez com que ela não soasse como uma pessoa, porque era como a sociedade fazia como as pessoas nordestinas se sentiam. A discriminação que a Clarice quis representar aqui faz com que as pessoas se sintam como não sendo pessoas. Tá, mas Macabeia era feliz. Tipo assim, tá escrito aqui no livro. Ela só descobriu que a vida dela não era boa quando um outro personagem falou pra ela que a vida dela não era boa. Mas tá representando a ingenuidade. Tipo, sério? Daí você quer falar então que todas as pessoas nordestinas são ingênuas e que elas não sabem o que tá acontecendo com ela ao redor dela. Então, tipo assim, isso não seria uma discriminação, então? Tipo assim, dizer que as pessoas que saem do Nordeste vão tentar a vida em outro lugar, elas são tão ingênuas que elas não conseguem reparar que, tipo, estão sofrendo discriminações. Pra mim, meio que não deu certo. Pra mim, meio que aconteceu o contrário ali no livro. Tipo assim, a Macabeia se considerava uma pessoa feliz. Ela não notava isso, sabe? E pra mim, isso ficou muito estranho. Tipo assim, você é hater ou é fã? Né? Tipo, Clarice, você é hater ou é fã? Você tá querendo defender os nordestinos ou tá, tipo, atacando? Não tá fechando essa conta.
sabe? E aí eu entendo quando ela falou que, tipo assim, ela não queria escrever crítica social, ela não queria ser uma escritora ativista, porque ela sabia que outros escritores faziam crítica social melhor que ela e que ela era melhor escrevendo coisas sobre a psique humana, tipo poema, crônica, conto, não sobre crítica social, mas sobre o amor, sobre a morte, sobre a vida, sobre a angústia, sobre pesadelo, tipo assim, ela sabia que ela era melhor. Porém, de acordo com o pós-fácil aqui, é claro que o autor do pós-fácil, né, o Paulo Gurgel, ele é super fã da Clarice. Ele, assim, pelo texto dá pra ver que ele super ama a Clarice. Então, dá pra ver, assim, que ele escreve, tipo assim, mas aí a mídia começou a fazer perguntas pra Clarice sobre, quando que você vai escrever textos mais, né, ativistas, quando que você vai ser mais engajada. Então, na minha opinião, a Clarice escreveu críticas sociais por pressão da mídia e por pressão da sociedade na época. E aí, depois, ela começou a ser uma ativista mesmo, né? Ela participou de... na época da ditadura, sobre coisas... Ela participou muito de movimentos contra a ditadura. Tudo bem, eu acho que lógico, né? Acho que na época da ditadura o certo mesmo era lutar contra a ditadura. Eu concordo com isso, né? Essa fase da vida dela no qual ela lutou contra a ditadura. Eu acho que qualquer pessoa que tivesse algum tipo de plataforma ou de voz na mídia poderia sim ter usado. Eu achei certo ela fazer isso, mas ela ter se sentido obrigada a pegar o talento dela, que era sobre analisar emoções e analisar a psique dela, e ter que, tipo, focar por pressão da mídia, porque essa foi a impressão que eu fiquei através do pós-fácil. Eu fiquei com essa impressão de que ela meio que, tipo assim, sucumbiu à pressão da mídia e começou a fazer crítica social, mas não era muito bem o que ela queria fazer, sabe? Então, assim, gente, voltando à história do A Hora da Estrela, começa com esse Rodrigo SM falando dele mesmo e falando que ele vai escrever a história sobre uma nordestina. Ele inventa a história. Tipo assim, aqui a história da Hora da Estrela é um escritor chamado Rodrigo SM decide escrever a história sobre uma nordestina. Ele inventa essa história da vida dela. E assim, na minha opinião, Rodrigo SM nem é um escritor tão bom assim, porque na minha opinião, Macabeia não ficou parecendo uma pessoa que poderia existir no mundo real. E para mim, os melhores escritores são escritores que conseguem botar no papel personagens completamente fictícios que soam como uma pessoa que poderia ter existido. Tipo assim, quando a pessoa é um bom escritor, ela inventa ali naquele papel que foi o que a Pauline... Gente, se a Pauline Schiziane não tivesse falado que essa história aqui é uma história que ela inventou, eu ia perguntar, tipo assim, nossa, mas me conta o nome de verdade dessa avó, dessa mãe, dessa neta, porque ela escreveu tão bem essa história aqui que eu com certeza acredito que essas pessoas existiram. Tipo assim, entendeu? A credibilidade daquele personagem poder realmente ter sido uma pessoa que existiu na face da Terra. Macabeia não soa como uma pessoa que realmente existiu. E eu acho que é porque, como uma crítica social, a Clarice tentou reunir todas as coisas negativas que podem existir no universo e descreveu a Macabeia. E aí, para você entender como se fosse o inverso, como se Macabeia não tivesse de verdade essas características negativas, como se fosse a sociedade que fizesse ela se sentir assim, mas ela não se sentia porque ela se sentia feliz. Então, assim, enfim, pessoal, não funcionou pra mim. Porém, eu devo admitir que quando a gente isola as frases da Clarice Lispector, ou quando você isola alguns parágrafos, gente, a mulher é talentosíssima em formar frases de impacto. Tipo assim, gente, tem umas frases aqui que eu fico assim, caraca, essa mulher escreve muito bem. Então, assim, eu acho que eu peguei o livro errado da Clarice, porque eu realmente eu sei que ela é uma excelente, maravilhosa escritora, que ela tem sim esse lado pesado como escritora, que ela tem esse lado depressivo como pessoa, e isso interfere na obra dela. E ela escreve frases assim de impacto maravilhosamente bem. Porém, como ela teve que fazer crítica social, meio que o conjunto de tudo não funcionou pra mim.
tá? Mas eu tenho certeza que para quase todas as outras pessoas, esse livro aqui é um dos preferidos da vida, e eu tava com muito medo de fazer esse vídeo, mas assim, gente, eu não quero chegar aqui e falar que tipo, nossa, amei esse livro só porque é da Clarice Lispector, entendeu? Na verdade, eu estou concordando com a própria Clarice de que, tipo assim, ela escreve melhor outras coisas do que crítica social. Mas tem uma frase aqui que, na verdade, ela botou na boca do Rodrigo, a SM, mas ela estava falando sobre ela mesma, que é quando ela fala o porquê que ela escreve. Eu vou achar aqui a parte que ela define o motivo dela escrever e o impacto da escrita na vida dela. Na página 18, ela escreve assim, ó: escrevo por não ter nada a fazer no mundo. Sobrei e não há lugar nenhum para mim na terra dos homens. Escrevo porque sou um desesperado e estou cansado. Não suporto mais a rotina de me ser. E, se não fosse a sempre novidade que é escrever, eu morreria simbolicamente todos os dias. Cara, olha que coisa linda, mas ao mesmo tempo isso aqui é muito Clarice Lispector, porque isso aqui mostra o quão depressiva e cansada de viver ela estava. Porque apesar dela ter criado um pseudônimo, Rodrigo SM, isso aqui é a Clarice falando o que ela estava pensando naquele momento sobre como escrever a salva todos os dias. Só que quando uma pessoa com a psique da Clarice, o talento dela, tá naquela espiral depressiva, se achando a pior pessoa do mundo, ser completamente vulnerável, no caso, escrever o que ela estava sentindo sobre a escrita com o nome, eu acho que ela se sentiria vulnerável demais. Então, criar o personagem narrador Rodrigo ou um pseudônimo Rodrigo é afastar ela dessa vulnerabilidade, porque aqui não é ela quem está falando, entre aspas, é ela porque foi ela que escreveu, mas ela botou essas palavras na boca do personagem Rodrigo, entendeu? Então, assim, ela se blindou dessa vulnerabilidade, mas a verdade é que é provavelmente isso que ela sentia sobre ela mesma, tipo, eu escrevo por não ter nada a fazer no mundo. Sobrei e não há lugar para mim na terra dos homens. Olha que depressivo é isso, mas olha que linda é essa frase. O talento dessa mulher ao escrever essa verdadeira vulnerabilidade que é escrevo por não ter nada a fazer no mundo. Isso é muito profundo. É muito profundo, é muito depressivo, é muito triste. E se eu vivesse na época da Clarice e tivesse acesso a ela, eu ia falar assim, amiga, vai pra terapia. Vai pra terapia porque algo não está legal. Aí ela continua, escrevo porque sou um desesperado. Então ela sabe que ela estava num momento de desespero. E aí ela continua, estou cansado, não suporto mais a rotina de me ser. Ela não aguentava mais ser ela mesma. Eu não aguento mais, não suporto mais a rotina de me ser, e se não fosse a sempre novidade que é escrever, eu me morreria simbolicamente todos os dias. Então, assim, se ela não tivesse a escrita, que é o que segurava ela a vontade de continuar respirando, ela saberia que ela morreria todos os dias internamente, não, provavelmente não fisicamente, mas internamente. Porém, Clarice fala aqui, né, botando palavras na boca de Rodrigo SM, muito na morte, ela fala muito em suicídio, ela fala muito em outra pessoa do nada matar a personagem. E assim, o que eu tirei analisando psicologicamente A Hora da Estrela? Na minha opinião, os personagens Rodrigo SM e Macabeia juntos são Clarice Lispector falando dela mesma. Rodrigo falando, a Clarice autoanalisando o lado escritora dela, e Macabeia é uma personagem que é um simbolismo para mim da própria vida da Clarice, do ponto de vista dela. A Clarice Lispector, ela veio da Ucrânia na época que a Ucrânia fazia parte da União Soviética, então ela era de nacionalidade russa, né, ou soviética, ela nasceu soviética, mas ela morava na região que hoje em dia é a Ucrânia. Ela veio do Brasil fugida com os pais porque estava tendo conflito lá naquela região. Sabemos que é uma região que vive tendo conflito, até hoje em dia tem conflito. Ela chegou no Brasil no Nordeste, não exatamente no mesmo lugar que Macabeia, a personagem
nasceu e viveu, mas a Clarice Lispector, ela se considerava brasileira, mas eu acho que ela se considerava de coração nordestina. E aí ela morou, né, quando ela veio da Ucrânia para cá, morou no Nordeste e depois ela veio para a região Sudeste, né? Então, essa trajetória, até no pós-fácil, o Paulo Gurgel fala sobre isso, essa trajetória da Macabeia, de ser uma nordestina que vem para o Rio de Janeiro e daí sofre todas aquelas coisas, foi uma coisa que aconteceu com a Clarice Lispector, só que com a Clarice Lispector foi em dobro, porque ela não era só uma nordestina que foi para a região Sudeste. Ela era uma imigrante que foi para o Nordeste e do Nordeste foi para a região Sudeste. Então, para ela, provavelmente foi o dobro. E com certeza ela deve ter sofrido inúmeros preconceitos por, primeiro, ser uma imigrante, depois ser uma imigrante com sotaque nordestino, porque até na fase adulta, se você prestar atenção, em alguns momentos ela tinha ainda um pouco de sotaque no português dela nordestino. Só que uma mulher branca que, quando cresceu, teve sucesso, casou com um diplomata e alcançou a elite, né? Ela, na fase adulta, depois que ela casou, Clarice Lispector não foi uma pessoa pobre na fase adulta dela, ela era uma pessoa da elite, né? Tipo, casada com um diplomata, escritora de sucesso. Teve acesso à educação. Então, assim, ela tinha, eu acho que no subconsciente dela, todas aqueles conflitos internos, do tipo assim, ai, mas eu sofro isso. E aí, na minha opinião, ela se achava, tudo de ruim que ela descreve a Macabeia, eu acho que era uma opinião que ela tinha também até certo ponto, talvez um pouco menos sobre ela mesma, talvez. Eu acho que tudo assim que toda a descrição extremamente pesada, tipo, ai, a Macabeia não sabe fazer nada, a Macabeia não tem um sentido na vida, pra que ela tá viva? Meio que eu subconscientemente, ou às vezes conscientemente mesmo, a Clarice tinha um pouco dessa opinião sobre ela, do tipo, cara, pra que eu tô viva? Pra que eu sirvo nesse universo? Pra que eu estou aqui? Qual é o meu objetivo de vida? Eu estou cansada de estar viva, eu estou cansada de ser eu estou cansada de todos os meus problemas. Então, na minha opinião, esses dois personagens representam muito a Clarice. Ela botou muito do que ela imaginava ou sentia sobre ela mesma no Rodrigo e na Macabeia. E aí os outros personagens só serviram ali para aumentar ainda um pouco mais a crítica social. O Olímpico, que era um homem extremamente machista, tratava a Macabeia extremamente ruim, mas também o próprio escritor tratava a Macabeia tão mal quanto o Olímpico. A Glória, que era, tipo, uma amiga inimiga, né? Tipo assim, Macabeia considerava ela amiga até que o namorado, né, Olímpico, resolve, tipo, largar a Macabeia pra ficar com Glória. Então, assim, Macabeia não tinha ninguém com quem contar, até que ela vai na cartomante e a cartomante fala que a vida dela vai ficar muito boa e fala que a menina que saiu antes vai ser atropelada, mas eu acho que a cartomante só não quis ser completamente sincera pra Macabeia e, tipo, dizer que realmente o que ia acontecer ia ser isso com ela pra poder Macabeia morrer com aquela esperança. Eu acho que a personagem da cartomante era a personagem que viu nas cartas que ela não tinha mais muita vida pela frente e quis dar um pouco de esperança positiva para uma personagem que não tinha muita esperança ali, sabe? Então, assim, gente, não é um livro que eu gostei, mas é um livro que eu consegui pescar muitas coisas psicológicas ali. Quero muito ler outras coisas da Clarice, porque eu acho que eu comecei com o pé esquerdo, eu acho que eu não comecei pelo melhor livro que eu poderia ter começado. E assim, gente, eu sei que provavelmente as pessoas que amam a Clarice não estão aqui mais, ou pelo menos já escreveram 30 mil coisas me xingando nos comentários, mas eu não... Como eu disse, tipo, ela é uma pessoa extremamente talentosa. Eu não acho esse livro o pior livro do mundo. Tipo assim, eu acho que é um livro ok, mas eu acho, se eu comparar, tipo assim, dois livros que querem ser crítica social, gente, eu indico o Alegre Canto da Perdiz, que esse livro é sensacional, maravilhoso, coisa linda.
E não trata o leitor como, tipo assim, eu tenho que deixar extremamente claro que isso é uma crítica social. É tipo assim, não, você vai ler uma história de 3 mulheres. E se você for inteligente o suficiente, você vai pescar a crítica social. E é meio que esse tipo de crítica social que eu gosto. É tipo assim, na entrelinha, sem me chamar de burra, tipo assim, sem subestimar a capacidade do leitor de ler nas entrelinhas, assim, sabe? E eu acho que outra coisa que me fez odiar tanto o narrador Rodrigo SM é porque, gente, o livro que eu li antes do A Hora da Estrela foi o Memórias Póstumas de Brás Cubas, que tem o narrador mais sensacional de todos os narradores que eu já li. Tipo assim, todos os narradores do Machado de Assis são maravilhosos, mas Brás Cubas, como personagem principal e narrador da própria história, é o melhor narrador, gente. Então, assim, eu acabei de ler um dos melhores narradores, personagens da história e vou pra Rodrigo SM, chato, que só sabe denegrir e esculachar. Só sabe, não é nem denegrir, ele só esculachou mesmo Macabé o livro inteiro. Tipo assim, ele esculachou a coitada da personagem que ele próprio tava criando, e aí de vez em quando ele soltava, mas apesar da Macabeia ser esse ser horrível, eu ainda a amo. Tipo, não, você não ama, porque senão você não tava tratando essa personagem desse jeito. Enfim, gente, foi mais ou menos isso. E eu tenho aqui em casa, eu troquei esse livro aqui numa feira de troca de livros. É uma biografia da Clarice Lispector sobre a obra jornalística dela. Então, aqui os autores, eles vão analisar a obra jornalística, porque ela trabalhou em alguns jornais, ela foi jornalista, né? Ela trabalhou em alguns jornais famosos aqui no Brasil. Mas, para quem quiser, também tem o Clarice na Cabeceira Contos, Clarice na Cabeceira Crônicas e Clarice na Cabeceira Romance. Clarice na Cabeceira é o título do livro, né? E neste Clarice na Cabeceira é o título do livro, e aqui eles vão analisar a obra jornalística dela, mas tem também sobre as crônicas, sobre os contos e os romances. Então, assim, eu quero ler essa análise da obra dela jornalística, porque provavelmente não sei, talvez eu goste mais e queira ler mais as coisas da Clarice, né? Quero ler alguns contos dela e quero ler romance que não seja da fase dela de crítica social, gente. Eu quero ler os romances da Clarice que falam sobre o mundo da psique humana, sobre essa loucura que acontece na nossa mente, e que a Clarice, por ter uma mente também, né, bem ativa e talentosa, e ela ter os próprios demônios, assim, né, as próprias coisas, os próprios conflitos internos, eu acho que provavelmente os romances dela, que são mais sobre coisas introspectivas, sobre coisas da psicologia humana, vão ser muito melhores do que os romances que foram escritos para fazer crítica social. Então é isso aí, pessoal. Essa foi a minha experiência. Indico que vocês leiam O Alegre Canto da Perdiz, Memórias Póstumas de Brás Cubas. E é isso aí, pessoal. Se vocês gostaram desse vídeo, clique em gostei, que isso me ajuda bastante. E a gente vai continuar falando sobre livros, literatura e assuntos relacionados nos próximos vídeos. Tchau!